Beleza, meus gnomos e minhas gnomas? Saudade de vocês. Hoje tem aula do Fabinho. Galera, sei aí dessa situação nossa, tá difícil mesmo, certo? Essas aulas não presenciais. Mas vamos lá, devagarzinho, certo? Gente, estou sempre à disposição de vocês no grupo. Pode fazer perguntas, quantas vezes for necessário. Se for necessário, a gente responde de uma forma diferente. Eu procuro um vídeo sobre a aula e posto no grupo. Mas vamos tentar participar aí, tentar tirar as dúvidas, certo? Dentro de uma possibilidade. Não estou aqui para cobrar de ninguém, não é minha função nessa. Pelo contrário, quero dar elogios que a participação está acima do que boa parte esperava, tá bom? Então, estou orgulhoso do empenho de vocês nesses dias aí, tá bom? Vamos lá então começar a nossa aula. Vou falar hoje sobre sistemas lineares e equações lineares. Na verdade, você vai observar que elas estão ligadas. Não, Fabinho, mais uma matéria nova? Calma, galera. Matrizes determinantes, certo? Até a última aula, apesar de ser um pouco mais complexa a compreensão de um determinante acima de 3, de 4x4, que foi o que eu cobrei aí, tem algumas ideias que podem ser cobradas e calculadas. Mostrei como que é e, como eu falei, em provas externas não é muito cobrado. Se for cobrado, tem uma coluna, uma linha com muito zero que vai facilitar o cálculo aí, tá certo? E aqui também continuidade. Você vai ver que matrizes, determinantes e sistemas lineares estão ligados. Certo? Na aula de hoje, vocês não vão ver ainda a aplicação de matrizes e determinantes. É mais uma retomada aí de sistemas e equações, valores numéricos, essas ideias aí, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, sistemas lineares, matematicamente falando correto, sistema de equações lineares é uma ferramenta útil para a resolução de vários problemas práticos do seu cotidiano. Aí tem alguns exemplos, certo? Como equações químicas para balanceamento, tráfego de veículos, uma alimentação equilibrada. Esses desafios da internet aí são todos, podemos falar que são todos de equações lineares. Beleza? Aqueles que tem um gnomo, mais uma fadinha, mais uma cruz, aí dois gnomos, aquelas ideias, essas brincadeirinhas aqui aparecem aí na internet, certo? São desafios matemáticos e vem numa roupagem, numa linguagem um pouco mais interessante para vocês. A gente vai estudar o que nessas aulas? Essa primeira aula de sistemas lineares. Vão ser 3 ou 4 aulas desse conteúdo, tá bom? Esse método de resoluções, certo? Algumas da aplicação, como eu falei, a gente vai pegar dentro de matrizes determinantes. Interpretação geométrica é o gráfico de uma equação linear, que são retas, o ponto de intersecção mostrar que vai ser uma solução de um sistema, certo? E a gente vai trabalhar com sistemas de 2 ou 3 variáveis, de 2 ou 3 letras incógnitas. Aí a gente vai mostrar que tem sistema que não tem solução, sistema que tem várias soluções, e é isso aí. Então, esse que é o nosso conteúdo, basicamente falando. Uma frase aí para inspirar a alma matemática em vocês. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Galileu Galilei. Amem a matemática, ela é apaixonante, beleza? Então, como eu falei, não tem como você pensar em sistema de equações lineares sem conhecimento de equações lineares. Se você tem só uma equação linear, a gente vai ter o quê? Um conjunto de solução e testar se esse conjunto de solução é verdadeiro ou falso. Mas quando você tem duas ou mais equações lineares, você forma o que? Um sistema de equações lineares. Então, o sistema de equações lineares é um sistema onde possui mais do que uma equação linear. Então, eles estão interligados, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de sistema. Vou trocar aqui o ponteiro. Então, aqui. Para determinar o número de recipientes x1 e x2, que, pessoal, são coisas diferentes. Pode ser x e y, a e b, x1, x2, são formas diferentes. Ele vai te dar alguns dados, certo? Dentro de um container, tipo 1, tipo 2, e você teria que montar um sistema. Isso nós vamos chegar na ideia de resolução de problemas de equação de funções do primeiro grau, certo? Então, não é o nosso objetivo aqui. Isso aí eu passei até para a professora de matemática básica. Esses probleminhas envolvendo sistemas de primeiro grau, equações de primeiro grau, função de primeiro grau, vai ficar por conta dela, tá bom?
Então, mas o que você teria que enxergar é que isso aqui é um sistema. Então, eu tenho duas equações. Você lembra que isso aqui é um sistema linear. Por que ele é um sistema linear? Porque as equações desse sistema são do primeiro grau. E são todas do primeiro grau, certo? São chamadas de equações lineares. Pessoal, como eu falei, esse x1, x2, pode pensar em a e b, x e y, são letras diferentes, tá bom? Aqui é só montagem, tá? Desse sistema, não precisa preocupar com isso não. É só mostrar o que é um sistema, você já conhecia. Então, a equação linear vai ser toda equação que pode ser escrita nessa forma. ax1 mais ax2 mais um bocado de a até chegar ao último termo lá, que é igual a um termo independente, que pode ser b, c. Não se prendam a letras que aparecem aqui, certo? O que vem ser esse x1, x2 e xn? São as incógnitas, são as letras que vão aparecer. Pode ser a, b, c, pode ser x, y, z, o que aparecer para vocês. E o a1, o A2 e o AN são os coeficientes numéricos, são os números que aparecem antes das letras. 2x mais 3y mais 4z. Esses números são chamados de coeficientes numéricos. Quando depois da igualdade, nesse caso aqui ele chamou de b, for igual a zero, certo? Esse b aqui ele é chamado de termo independente. Esse valor depois da igualdade é chamado de termo independente. Certo? Quando ele for igual a zero, quando ele for nulo, certo? A equação linear vai ser chamada somente de equação homogênea. O que é uma equação homogênea? Aquela equação que é igual a zero. Aqui nós temos alguns exemplos do que são equações lineares e do que não são equações lineares. Então, todas aqui são lineares, pois o maior expoente que aparece aqui é 1. Então, todas que são do primeiro grau, certo? Todas que são do primeiro grau são equações lineares. Como eu falei, x1, x2, x3, só com letras diferentes, x e w, aqui na última, x, y e z. Ah, número decimal pode aparecer? Pode aparecer até fração, mas fração com a parte de baixo com o denominador numérico. Aí sim, ainda continua sendo que uma equação linear. Essas duas aqui são chamadas homogêneas, porque são iguais a zero, mas continua sendo equação linear. Porém, o que não é equação linear, né? É quando você tem um expoente diferente do que 1. Aqui está x elevado ao quadrado. Se fosse x elevado a 10, sendo maior do que 1, diferente do que 1, não é uma equação linear. Olha aqui, fração. Mas, Fabinho, você falou que fração pode. Fração numérica. Nesse caso, a parte de baixo aqui, o denominador é uma letra, é uma incógnita. Isso não pode. E também não sei se está aparecendo isso aí no vídeo, galerinha. Porque ficou bem baixo aí, falha minha nessa parte aqui, mas faz parte. Vamos lá. Tem aqui escrito 2x mais 3yz igual a 0. Aqui o y e z estão juntos, é uma multiplicação de duas letras, também não pode aparecer. Se isso aparecer, não vai ser uma equação linear. Solução de uma equação linear. Pessoal, aqui nesses exemplos, eles falam assim, ó, é solução ou não é solução. Vou mostrar para você quando é solução e quando não é solução. Mas para você ter uma solução, quando você tem um par ordenado ou trio ordenado, quando você tem esses valores, aí você tem que fazer o teste. Quando é solução, ele vai tornar a sua equação verdadeira. Esses valores que você vai substituir na equação vão tornar a equação verdadeira. A igualdade vai ser positiva, vai dar certo. Como assim, Fabinho? Olha só, o par ordenado 3 e 5 é a solução. Então, está afirmando que a igualdade vai ser verdadeira da equação menos 3x mais 2y igual a 1. Então, par ordenado. O primeiro valor é de x, esse 3 é x. Então, no lugar do x, do 3x aqui, eu coloquei o 3. Então, ficou menos 3 vezes 3. Mais, né, era 2y, então ficou 2 vezes o 5, porque o segundo valor é y. Quando você tem um par ordenado, tem a ordem x e y. O primeiro valor é x e y. Se aqui fosse a e b, o primeiro valor seria de a, o segundo de b. Tá? Atenção nisso aí. Então, menos 3 vezes 3 daria menos 9, mais 2 vezes 5 daria 10. Então, menos 9, certo? Mais 10, se você deve 9 e paga 10, vai ficar com R$1. Tá certo? Então, tornou esses valores 3 e 5, tornou a igualdade
verdadeira. São só esses valores? Não, são vários valores que isso pode acontecer. Mas quando isso acontecer, esse par ordenado, esses valores, é solução da equação. Ele falou que a segunda aqui, ó, Fabinho, 3 valores, 1, 3 e 5. Sim, porque eu tenho aqui, olha, uma equação com 3 incógnitas. 3x menos 2y menos 3z igual a 14, certo? Mas, então, quando aparecer nesse caso aqui, vai aparecer até aqui para vocês, tá, pessoal? Seria aqui chamado um terno, certo? Um terno ordenado, porque tem uma ordem também. O primeiro valor seria de 1, que seria x, o segundo 3, que seria y, e o 5 seria o valor do z. Mas ele falou que não é solução. Se ele falou que não é solução, ou seja, quando você substituir esses valores aí, a igualdade não vai ser verdadeira. Vamos substituir. Então, eu tenho 3x, no lugar do x eu coloquei 1, menos 2y, no lugar do y eu coloquei 3, menos 3z, no lugar do z eu coloquei 5, e são os valores que foram dados aqui nesse terno ordenado, certo? Teria que ser igual a 14, mas se não é solução, então ele vai ser o quê? Diferente que 14. E realmente vai ser diferente que 14. Você vai observar isso. Por quê? 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 3, 6. Então, nós temos aqui, então, pela ordem, 3 menos 6 daria menos 3. Menos 3 vezes 5, 15. Então, menos 3 menos 15 daria menos 18. Realmente é diferente do que 14. E se deu diferente do que 14, a igualdade não vai ser verdadeira, não é solução da equação. Essa última equação está igualada a zero, certo? Então, se ele está igualado a zero, ela é uma equação homogênea. Sendo ela uma equação homogênea, serve para qualquer equação homogênea, pessoal. É trivial isso aqui, isso é lógico, que na matemática o pessoal fala que é uma resolução trivial, é porque se é igual a zero, se você substituir todos os valores que aparecem por zero, é claro que vai dar zero, porque 0 mais 0 menos 0 vai dar zero. Nesse caso aqui, ó, o x vale 0, o y vale 0 e o z vale 0. Substituindo, ficaria 0 mais 2 vezes 0, que também vai dar 0, menos 3 vezes 0, que também vai dar 0. Então, se você tiver só x e y, com certeza também o par ordenado 0, 0 seria solução, sendo que uma equação homogênea. Para toda equação homogênea, você pode afirmar que esse par ordenado, ou que esse terno ordenado, ou que aparecer aí de 0, 0, 0, sim, vai ser a solução dessa equação linear. Esse exemplo que é interessante é como você pode utilizar um cálculo, certo? Um tipo de exercício desse. E tem na tarefinha que eu deixei para vocês. Sabendo que o par ordenado 2a e a é a solução da equação, a equação foi dada, 4x mais 3y igual a 10, está aqui. Determine o valor de a. Mas, pessoal, ele se deu um par ordenado. O primeiro valor é o quê? Esse 2a, x. O segundo valor, o a, é o y. Então, você vai trocar, substituir. No lugar do x, você vai colocar 2a. Eu tinha lá 4x. No lugar do x, eu coloquei 2a. Mais 3y. No lugar do y, eu coloquei a. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8a. 3 vezes a, 3a é igual a 10. 8 mais 3, 11. 11a é igual a 10. O 11 está multiplicando, vai para lá dividindo, né? O a vai ficar igual a 10 sobre 11. 10, 11 avos. Certinho? Então, como falei para vocês aqui, são as maneiras que podem aparecer ainda, ideias de sistemas de equações lineares. Aqui tem, aí, eu peguei dessa forma diferente, com essa roupagem diferente, vira desafio, na verdade, né? Quando se torna desafio, a pessoa consegue pensar ou tentar resolver, certo? Alguns gostam de resolver, é uma roupagem legal, mas quando aparece dessa forma aqui, não fica tão interessante. Então, foi por isso que a gente fez essa brincadeira aí do índio achando bom, do índio não achando interessante. Mas eu concordo até que essa primeira roupagem é um pouco mais interessante do que a roupagem matemática, tá bom? Sim, interessante aqui. Você tem duas equações. A primeira equação, 2x mais y igual a 4. E a segunda equação, x mais 2y igual a 5.
certo? Aqui não estou resolvendo sistema ainda, certo? Na próxima slide que a gente vai resolver um sistema. Aqui ele te deu algumas opções de soluções. O menos 1 e 6 é a solução dessa primeira, o 0 e 4 é a solução, o 1 e 2 é a solução, e o 2 e 0 também é a solução dessa primeira equação. E não são só essas soluções possíveis, tem infinitas soluções possíveis aqui para essa equação, certo? Aqui na segunda também ele te deu 4 opções. Mas não são só essas 4, pode ter outras opções também. Mas o que é interessante é que você vai observar que o par ordenado 1 e 2, certo? Ela é solução comum. Por que é solução comum? Ela repete tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Então, quando isso acontecer, certo? Você sabe que isso vai ser a solução do sistema. É esse ponto comum entre duas retas, entre duas linhas. Então, quando isso acontecer, a gente sabe que é a solução do sistema. Mais para frente eu vou mostrar isso em gráfico, tá bom? Mas como você calcula isso? Como você calcula esse ponto comum, certo? Que seria a solução do sistema. Vamos ver um exemplo aqui. Certo. Deu a equação x mais 4y. Vou trocar aqui, pessoal, que vai ter que cortar algumas coisinhas ali. Só trocar a ponteira aqui por caneta. Trocando a cor dela. Ok. Foi dada essa primeira equação. Aqui eu chamei de primeira equação. X mais 4y igual a 12. A segunda equação. 5x mais 2y igual a 24. Pessoal, tem várias formas que você pode tentar, certo, resolver esse sisteminha. Até aquele método da gavetinha também serve aí. Mas vou usar o método tradicional, se assim eu posso falar. Aqui eu observei que eu tenho 5x aqui. Eu escolhi o x para cortar. Aqui só tenho x. Para conseguir cortar o x, teria que aparecer o menos 5x. Como eu faço isso? Eu tenho que multiplicar essa primeira equação toda por menos 5. Então, você vai multiplicar todos os termos por menos 5. O menos 5 vezes x daria o menos 5x, que está aqui, menos 5x. Depois, o 4y vezes menos 5 daria menos 20y. E o mais 12 mais com menos daria menos 5 vezes 12, 60. Na segunda equação não mexi, só fiz copiar aqui. Você vai observar que você pode o quê? Cancelar o 5x com o 5x. Cancelou. Aí sobrou menos 20y mais 2y, dá menos 18y, igual a menos 36. Esse menos 18y vem para cá, dividindo. 18. Menos com menos vai dar mais 36 dividido por 18. 2. Então, você agora vai ter que achar o valor de x. Para você achar a solução do sistema, você tem que achar os dois valores. Nesse caso, achei o valor primeiro de y, agora você vai achar o valor do x. Basta substituir em qualquer uma dessas duas equações. Eu substituí na primeira. Então, aqui eu tenho x, está aqui o x, mais 4y. No lugar do y, eu vou colocar quem? 2. É igual a 12. De onde eu peguei esse 12 aqui? Está igualdade. Foi dado aqui. 4 vezes 2, 8. Que é igual a 12. Então, ficaria aqui. Não coloquei? Vamos lá. X mais 8 igual a 12. X seria igual a 12 menos 8. 12 menos 8, o x vai ser igual a 4. Então, acabou o exercício, portanto, o x é igual a 4 e o y é igual a 2. Qual que seria a solução? O par ordenado, o primeiro valor de x é igual a 4, y igual a 2. Era isso que eu tinha para hoje. Abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu, com Deus, povo!